Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, feliz Páscoa. Está começando mais um Vox Populi Esporte Fé, onde esporte, valores e cidadania jogam no mesmo time. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje a gente recebe um dos maiores preparadores físicos do futebol brasileiro. Em 2006, ele chegou, olhou o cenário e tomou um susto, mas em pouco tempo transformou a seleção brasileira de futebol feminino em uma verdadeira máquina. E o resultado? Conquistamos o ouro histórico nos Jogos Pan-Americanos de 2007 e o vice-campeonato na Copa do Mundo Feminina também em 2007. É uma alegria receber hoje Jairo Porto. Bem-vindo. Boa noite, Jairo. Boa noite. Queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui à mesa. E sempre bom estar falando desse trabalho, né? Eu costumo sempre agradecer porque é um trabalho que já vai completar quase 20 anos e volta e meia ele ainda vem à tona. Os resultados foram tão expressivos, tão significativos que até hoje em dia eu estou sempre falando sobre ele, do que aconteceu, porque foi um trabalho muito interessante. Colhendo os frutos. Muito bem, com a gente, assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte, Padre Marcos Vinícius. Boa noite, Padre, sua bênção, feliz Páscoa. Deus abençoe, feliz Páscoa aos nossos ouvintes da Rádio Catedral e que tenhamos hoje um programa também abençoado com a presença desse nosso amigo e que vai aí nos pontuar, explicar bem todo esse trabalho tão importante para o futebol, quer dizer, não só para o futebol feminino, mas na realidade para o futebol brasileiro, né? Muito bem, com a gente também, coordenador do portal Esporte Fé, Samir, boa noite. Boa noite, Liana, boa noite, Jairo, boa noite, Padre. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos lá. Muito bem, antes da gente entrar em campo com o Jairo e revelar as curiosidades do trabalho com o futebol feminino, vamos para o giro da rodada. Bom pouquinho, vocês estão felizes. Foi muito felicidade. Bom. Ganhar do Vasco foi eu não entendo a cobrança que ele faz, né? Mas tudo bem. Nesta rodada, nós tivemos aí o Fluminense, que empatou fora de casa com o Coritiba no sábado. E também no sábado, o Botafogo conseguiu de virada vencer o Vasco em São Januário, né? Foi até interessante porque na hora do jogo eu estava celebrando a Vigília Pascal, né? Então eu não tinha nem como. E a Vigília Pascal é uma celebração longa, né? Então, mas a primeira notícia, assim que eu desci o presbitério, uma criança veio e me abraçou. Padre, feliz Páscoa, o Botafogo ganhou do Vasco. Eu assisti o jogo lá no Santuário Cristo Redentor. A gente faz a Vigília Pascal um pouco mais cedo, para os turistas poderem participar também, né? Sim. Então, quando eu desci, cheguei em casa, tava rolando o jogo. Né? O Botafogo já tava virando. Até também ficou feliz? Eu vi o jogo, gostei do jogo. Gostei do comportamento do Barbosa, não tomou cartão, se comportou, não bateu em ninguém. Foi tranquilo. Aquele gol foi um pouquinho... não sei se poderia ter sido anulado, porque veio de um lance de falta que eu achei, concordei com o Renato, aquilo ali foi falta, mas tudo bem, faz parte do esporte. Gostei do jogo, mas o jogo bem. Mas o Vasco também, ele veio assim de um levante, né? Ele vinha de vitória. Eu acho que foi a primeira derrota com o Renato Gaúcho. Você Vasco aí, né, Sou Vasco. Foi a primeira derrota, né? Com o Renato Gaúcho, depois né? que o Renato assumiu a primeira derrota. Mas o Renato deu um levante no time. O time estava lá embaixo, ele colocou o Vasco mais da metade da tabela, né? E o Flamengo ontem no Maracanã, sem o Neymar, né? É interessante a torcida do Flamengo pedindo a presença do Neymar. Eu achei aquilo engraçado, né? Foi. Conseguiu também vencer de virada, né? Do Santos, 3-1. 3-1, golaço de Paquetá. Foi bom. Eu achei que a gente fosse perder, cara. O Montoro fez aquele gol, eu falei, cara, perdemos. Só que graças a Deus a gente se recuperou. Foi um bom jogo também, gostei, um jogo limpo. Gostei da arbitragem, muito bom. E olha que não sou muito fã do Daronco, desculpa Daronco, mas não sou muito fã dele. Mas eu gostei da arbitragem, foi um bom jogo. Samir, você acha que Neymar deve ir à Copa? Te coloquei numa furada, né? Caramba, Padre, eu já defendi ele, já não quis ele na Copa. Olha, eu vou te falar, realmente não sei, mas... fisicamente então, ele não Jairo, tá vamos questionar o Jairo, né? O Neymar fisicamente não está preparado para a Copa. Acho que ele fez agora uma pequena intervenção novamente no joelho, não teve agora, nessa semana, né? Então, a questão é a seguinte, a Copa do Mundo
já mostrou pra gente em outras edições. Nós levamos em alguns momentos jogadores que não estavam no seu melhor momento e que o resultado não foi o desejado, né? Então, do ponto de vista da performance, eu sou pró-performance. Ele não está longe do que se precisa para disputar uma competição do nível na Copa do Mundo. Então, eu sou fã do Neymar, né? Eu acho que o talento do Neymar é indiscutível, as conquistas, os números do Neymar, mas o momento do Neymar, infelizmente, para a Copa do Mundo, eu acho que vai ficar para um outro momento. Dessa Copa, eu acho que ele não vai mais, não. Mas não tem mais também, porque ele não tem mais idade para Ele ir não numa vai mais, próxima não. O Copa. Messi tá indo pra 6ª Copa, né? É que, na verdade, acho que ele não tem mais idade, não tem mais tempo de se recuperar, eu acho, né, Jair? Então, a questão é o seguinte. Eu costumo... Primeiro que ele não tem uma idade tão avançada assim. Ele tá com 34, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, a gente teve o exemplo do Cristiano Ronaldo. Qual é a diferença? É igual o carro velho. O que vale é o estado do motor. O grande problema do atleta é o que ele fez com a carreira dele ao longo do tempo. Preparação que ele teve, né? Entendeu? Então, infelizmente, o Neymar não é tão atleta quanto, por exemplo, o Cristiano. Por isso que o Cristiano hoje provavelmente ainda vai ser protagonista nessa próxima Copa. Tá próximo de fazer 1000 gols, continua jogando em alto nível. Por quê? Porque passou a carreira inteira se cuidando, visando a performance, e o Neymar, infelizmente, enveredou por um outro caminho. Eu acho que até verificando o último jogo Brasil e França, né? E olhando também... Eu já observei essa diferença do nosso futebol, já pro futebol europeu, no sentido do jogo, no Mundial de Clubes, né? O toque de bola muito rápido do futebol europeu, né? Você vê, a França tinha acabado de ser expulso e eles com 5 toques, eles fizeram um gol na seleção brasileira, né? Enquanto o Brasil estava correndo atrás da bola, eles faziam a bola correr, né? Mas ali tem uma diferença, né? Você pega o time francês, ele já é um time pronto, estruturado. Montado, né? O nosso time, ainda às vésperas da Copa do Mundo, não temos, né? Ainda é um time em formação. Esse é o grande diferencial. Porque a performance futebolística, ela não é só a performance física. Elas são vários pontos que fazem com que a performance do futebol seja aquilo que você viu do time francês. Entendeu? E o Brasil, infelizmente, nós estamos ainda bem atrás. Não, mas eu não vi só no time francês. Nos demais times europeus, era quase que o mesmo tipo de toque de bola, aquele toque de bola rápido, né? Quer dizer, não era que os atletas... Claro, eles têm que se movimentar também, né? Mas a bola corria muito mais do que o próprio atleta atrás da bola. Então, o time que talvez não tinha essa visão, cansava-se muito mais. Por exemplo, mesmo o Botafogo, a vitória do Botafogo. Mas veja como é que os atletas do Botafogo terminaram o jogo. Todo mundo exausto. Enquanto os atletas também franceses, né, do time francês, não terminaram com essa exaustão tamanha. Porque o Botafogo teve que correr muito mais atrás da bola e tentar se defender muito mais, enquanto eles tinham um toque muito mais diferenciado. Eu não sei se o Neymar ele conseguiria entrar hoje nessa especificidade, porque eu acho que ele também é um atleta que prende muita bola para ele, né? Ele atrai muito para ele o jogo, né? Enquanto nesses demais times se verifica muito mais o coletivo, né? Então, aqui eu falei, a questão do talento individual dele é indiscutível. É indiscutível. A grande questão é o momento físico que ele se encontra. Para você ver, ele não consegue fazer uma sequência de 3, 4 jogos. Há quanto tempo o Neymar não consegue fazer 3, 4, 5 jogos seguidos? Então a Copa do Mundo é tiro curto, tem que estar no auge da sua forma física. Nós já tivemos exemplos aí do Zico, nós tivemos exemplos do próprio Ronaldo, Emerson, de outros jogadores que não foram no melhor da sua condição e que não conseguiram performar. Então é triste para a gente, para o futebol brasileiro, porque nós não temos um atleta do nível técnico dele. Infelizmente, nós não temos hoje. Acho que não temos um time, né? Ainda não temos um time. E a Copa do Mundo já está aí à porta, né? Em junho. Agora, os times cariocas, o Flamengo retorna a campo agora já pela Libertadores na próxima quarta-feira. Lá fora, né? Lá fora. E ele está no grupo A, né? Pega o quê? O Cusco? Não, um time aqui chamado Garcilaso de La Vega. E o Fluminense vai enfrentar... não sei que time é esse aqui. Amanhã. Também jogando fora de casa. Né? O Fluminense está no grupo C e o Flamengo no grupo A. Muito bem. Bom, acho melhor a gente falar de seleção brasileira feminina. Vamos.
Conta pra gente, Jairo, como que você chegou na seleção brasileira feminina? Então, eu comecei eu não sou ex-atleta, né? Eu sempre fui apaixonado pelo futebol. Eu acho que o que move grandes coisas, as grandes transformações é o amor. Eu sempre tive um amor muito grande pelo futebol, mas infelizmente sou incompetente tecnicamente, não tive condição de jogar. E muito cedo descobri que eu queria... Mas gosta de jogar futebol ou não? Joga futebol? Então, hoje eu não jogo pra brincar, mais, padre. Nem pra brincar, numa Hoje confraternização. Hoje eu nem brinco. Aquela confraternização de final de ano. A minha paixão é futebol, meu esporte hoje é outro. Meu esporte é surf, é crossfit. O futebol mesmo, não, porque o futebol machuca, o futebol lesiona. E eu preciso estar sempre pronto por conta dos treinamentos, né? Então, eu comecei a minha trajetória em 97. Eu sou oriundo da Universidade de Gama Filho, aqui do Rio de Janeiro. Fui estudar, fiz educação física. E desde o primeiro dia de aula, eu já entrei para ser preparador físico de futebol. Então, quando comecei nas categorias de base do futsal aqui do Rio de Janeiro, 97. Quando chegou ali por volta de 2005, 2006, eu recebi o primeiro convite para a seleção feminina. Eu já tinha uma trajetória, já tinha passado por equipe profissional. E foi a minha primeira experiência com futebol feminino. Foi um momento bem difícil, delicado, porque o René Simões tinha saído, a seleção estava há 2 anos de hiato, jogadoras tinham sido mãe, a Mônica tinha sido mãe, a nossa zagueira, as jogadoras paradas, a estrutura era outra, não é a estrutura de hoje em dia. Então foi ter uma primeira convocação visando o Sul-Americano. Então reuniu depois de 2 anos e aí começou o trabalho, né? E o que me motivou e me interessou, eu sempre tive o sonho de disputar uma Olimpíada. E era um projeto para disputar a Olimpíada de 2008. Acho que era 2008, né? Então a gente tinha que passar pelo Sul-Americano, pelo Pan-Americano, pela Copa do Mundo e a Olimpíada. É isso mesmo. E fechava com a Olimpíada. Eu só não fui à Olimpíada. Então nós fizemos o Sul-Americano, que a gente ficou em segundo. Fizemos o PAN, que nós ganhamos aqui no Rio, que foi um momento inesquecível assim, para mim. A abertura do Pan-Americano foi uma coisa muito especial para quem gosta do esporte, para quem vive do esporte. Foi muito legal, uma coisa inesquecível para mim. E ver o Maracanã lotado, a final, a gente ganhar na semifinal dos Estados Unidos, foi muito, muito importante. E nós utilizamos o Pan-Americano como preparação para a Copa do Mundo. Então, durante a preparação, já no Sul-Americano, né, foi feito um trabalho de 1 ano e meio para a gente chegar na Copa do Mundo, quase 1 ano e meio, se eu não me engano. Então, foi um trabalho bem complexo, mas eu também tive sorte de pegar um time com grandes estrelas, com jogadoras, a Marta no auge, a Cristiane no auge, a Andréia goleira no auge, a Rosana no auge, a Formiga no auge. Era um timaço. Era bonito de ver jogar, né? Era um futebol bonito, coisa que a gente hoje já não vê. O futebol hoje masculino está muito físico, né? O jogo muito trucado. Então a gente tinha qualidade. Daniela Alves também jogando em alto nível. Tinha a Simone, que hoje é treinadora. Então a gente tinha um time de alto nível técnico. E a gente foi feito... E o grande problema do futebol feminino sempre foi a preparação física, né? Então a gente conseguiu fazer um trabalho e chegar em alto nível... Chegamos à final. Infelizmente, nós não ganhamos, perdemos. Por que a dificuldade era a preparação física? Física, desculpa. Então, naquela época, a gente está falando de um panorama de 20 anos atrás. Sim. Né? Não se tinha a estrutura de clube como tem hoje. Então, muitas jogadoras jogavam períodos, outros períodos não jogavam, não recebiam, jogavam de forma amadora. Então, era difícil você conseguir manter um alto nível de treinamento para você poder disputar com essas grandes forças. Vocês não têm noção do nível que é uma seleção americana que disputa a final de Olimpíada, de Copa do Mundo, uma seleção norueguesa, uma seleção alemã. Estava muito abaixo já? É uma desproporção muito grande. Era uma desproporção muito grande. Porque tem investimento lá fora no futebol feminino, então, o coisa futebol, que aqui não tem, exatamente. Né? Aqui o esporte ainda é muito recente. Né? Ainda está se estruturando. Depois dessa obrigatoriedade, que veio através da CBF, que veio através da Conmebol, para você ter agora, o Mirassol agora foi obrigado a montar uma equipe feminina para poder participar da Libertadores, senão não participa. Então isso já está dando uma outra estrutura. Então a gente vai colher os frutos daqui a algum tempo. O grande problema da seleção do futebol feminino era e ainda é a parte da preparação física. Preparação. E essas atletas eram diferenciadas naquela época ou ainda assim estavam num nível abaixo? Não. Isso aí era outro nível.
Era outro nível de consciência, era outro nível técnico, era outro nível físico. A Marta, na época, ela jogava na Suécia. Ela não jogava no Brasil. Ela não jogava no Brasil. Na época, a gente tinha o time do Santos, com as Sereias, Sim. que ainda tinha alguma estrutura, mas ela jogava num time úmil. Para você ter uma ideia da importância da Marta, antes de nós irmos para a Copa do Mundo, a Marta não era liberada de todas as convocações. O time lá não queria liberar. O time sueco levou a seleção brasileira para treinar lá na Suécia. Levou a delegação. Olha o nível da moral que ela tinha. Para não perder. Exatamente. Então ele liberava ela e ela ia para o clube, treinava com a gente. E assim, foi um grande aprendizado para mim, né? Eu tenho hoje 29 anos de carreira. Eu comecei muito novo na preparação física. E assim, trabalhar com ela foi um divisor de águas. Foram muitos ensinamentos. Eu lembro de algumas passagens. Então, por exemplo, na época do PAN, ela foi liberada em cima da hora. Nossa. Copa do Mundo, ela foi liberada em cima da hora. Entendeu? Foi liberada em cima da hora. E aí, eu não lembro se foi no PAN, porque isso já tem muito tempo. Acho que não, acho que foi para a Copa do Mundo. Ela foi liberada em cima da hora. A gente já estava fora do Brasil, foi isso. E aí eu tinha um planejamento todo e eu fui... Nossa, devia ser uma tensão, né? pro time todo. Ela foi liberada. Ela é o grande Ela foi a diferencial. última a chegar porque só liberava quando era período da FIFA. Da FIFA. Antes disso, o clube não liberava. E aí Mas isso acontecia com a Marta? Desculpa te interromper. Ou com algum outro atleta de algum outro país também? Na verdade, a gente tinha naquela época algumas jogadoras jogando fora, mas era a minoria. Entendeu? A gente tinha algumas jogadoras. Eu lembro que a Rosana jogava na Áustria. Eu lembro que acho que a Simone Jatobá jogava na França. A Katia jogava nos Estados Unidos. A Marta jogava na Suécia. A gente devia ter umas 5, 6 jogando fora. Entendeu? Umas 5, 6, assim. Depois passou a ser a maioria. Né? Então, o que aconteceu? Aí eu lembro dessa passagem que eu fui conversar com a Marta. Mas você está chegando e tudo, vamos fazer a programação. Ela falou, não vamos fazer programação nenhuma. Eu vou fazer exatamente tudo que todo mundo fez até eu chegar aqui. Ela não queria nenhum tratamento diferenciado. Legal. Isso me chamou a atenção. Entendeu? Tanto que foi difícil para convencer ela, porque tinha algumas coisas que eu não tinha tempo para fazer. Mas o diferente... Os grandes nomes, os grandes astros, independente do gênero, esses que têm um resultado extraordinário, eles têm uma coisa que sempre me chamou a atenção, que é um padrão comportamental. O comportamento deles é muito parecido. Se você pegar o Cristiano Ronaldo, se você pegar a Marta, se você pegar esses grandes atletas, eles têm um padrão comportamental diferente da média. E isso é que faz com que eles consigam chegar num tão alto nível e às vezes por tanto tempo. Infelizmente, eu não estou criticando, porque eu não sou um crítico, eu já acho que ele recebe crítica demais, eu acho que a crítica com o Neymar é exagerada em alguns momentos. Né? Mas, por exemplo, ele não é tão atleta quanto o Cristiano. Né? Por isso que um ainda consegue, com 40 anos, tá à beira de fazer 1000 gols e o outro está com dificuldade de jogar uma Copa do Mundo. Por conta, é só você pegar e olhar o padrão comportamental de um e o padrão comportamental de outro. E a Marta era um exemplo para a gente lá. Entendeu? Então, eu só tenho elogios a fazer. E foi um grande aprendizado para minha carreira. E como é que foi o ouro no PAN de 2007? Então, isso foi uma coisa muito especial, né? Minha filha que está aqui estava lá pequenininha na época, lá na arquibancada, né? Então, na verdade, o Pan-Americano, a gente tinha o objetivo de ganhar. Né? Mas o grande objetivo nosso era a Copa do Mundo, era ser campeão da Copa do Mundo pela primeira vez, que era o ouro inédito que o Brasil não tinha no futebol feminino. Né? Mas ele foi muito importante porque a gente não tinha oportunidade na época de sair para fazer grandes jogos internacionais. Então a gente jogava às vezes aqui contra times sub-15, masculino, para poder tentar fazer isso. Então o PAN foi um segundo estágio da preparação que culminou com um nível de performance que a gente conseguiu no Mundial. Infelizmente nós perdemos a final, perder faz parte, mas nós perdemos jogando, o adversário foi melhor. Nós tivemos chance, a Marta perdeu um pênalti, não perdia pênalti nem no treino. Ô Jair, o que faltou ali pro ouro? Olha, eu vou ser muito sincero e vou fugir um pouquinho do tema, se me permite. Não. Eu acredito muito em Deus. Eu acho que o Brasil não merecia. A gente fez todo um trabalho, foi um sacrifício muito grande, foi um esforço coletivo muito grande.
mas eu acho que não seria justo por tudo que os adversários vinham fazendo ao longo do tempo, de muito tempo. Mas nós jogamos de igual para igual. E futebol é o seguinte, você pode ganhar, perder ou empatar. Sim. O que importa é a forma como você constrói o resultado. Então nós perdemos, eu tenho certeza que todo mundo saiu de cabeça erguida e tipo assim, entregamos o nosso melhor. Mas o adversário foi melhor. A gente tem um problema aqui no Brasil. Primeiro, não reconhecer o mérito do outro quando a gente perde, né? E também entender que chegar a uma final é dificílimo. Claro. Para você ter uma ideia, a gente está falando de um campeonato de 2007, está indo para 2027, a próxima Copa do Mundo do Brasil, e o Brasil nunca mais chegou nem perto. Vamos falar de Copa do Mundo já. A gente vai para o intervalo rapidinho. Não sai daí que já a gente volta. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte Fé. Hoje conhecendo de perto como se constrói uma seleção de futebol feminino campeã, desde a base física até o pódio. Quem compartilha tudo isso com a gente é Jairo Porto, um dos maiores preparadores físicos do país. Antes da gente continuar a nossa conversa, Padre Marcos vai trazer uma mensagem da igreja sobre o esporte. Eu gostaria hoje de colocar sobre algumas palavras, né, do nosso arcebispo Dom Orani, chamado Cardeal Tempesta. Ele fez uma carta pastoral sobre esporte e fé, até mesmo na ocasião dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, né? E ele fala aqui algumas frases muito interessantes. Os atletas e todos que praticam esportes busquem metas não só esportivas, mas também aquelas de índole moral, cumprindo a meta final de uma perfeição integral. As atitudes que devemos ter é de diálogo no mundo do esporte e na ação específica e competente da igreja através da pastoral do esporte, que deve ser transbordante de esperança, de alegria e de unidade. Ele continua aqui: não basta incentivar ao esporte, mas é preciso entrar no esporte como se fosse um areópago. E aqui me faz lembrar o discurso de Pedro ontem na primeira leitura e de hoje também, da primeira leitura da missa, né? Onde se deve proclamar o evangelho numa conversão motivada e criticamente consciente. Não percamos as oportunidades que são gestos providenciais de Deus para evangelizarmos. Ele coloca isso dentro de uma dinâmica do diálogo entre a igreja e o mundo do esporte. E aproveitarmos cada momento, em cada local, cada situação no esporte, para também anunciarmos as verdades sobre Jesus Cristo, né? Nessa grande comparação, quando que o atleta em um jogo, como os povos mais antigos, aquele subiu no areópago, né? E nessa lembrança também de Pedro, que sobe para poder explicar ao mundo, né, às pessoas ali presentes, o que estava acontecendo com a própria igreja, né? Então esse grande diálogo entre o esporte e a igreja é tão fundamental, porque muito tem a colaborar um para com o outro na sua própria caminhada, né? Muito bem. A gente estava falando aqui de Copa do Mundo 2027, o Brasil cedia aqui a Copa do Mundo feminina. Como é que a nossa seleção está chegando nesse momento? Então, eu tento acompanhar, né, tanto o masculino quanto o feminino. Infelizmente, eu não consigo ver o Brasil como um candidato ao título, né? A gente torce. Feminina. A feminina. Eu espero que o fator casa faça a diferença, que o Brasil consiga ter. Agora, a competição é uma competição de tiro curto, que tudo pode acontecer, a preparação vai dar o direcionamento até onde o Brasil pode ir, mas o Brasil hoje não é uma das principais seleções do mundo, né? Quais são as principais? Então, as tradicionais, né? Porque na hora do vamos ver, a camisa pesa, né? Então, será que na masculina a camisa vai pesar? A camisa pesa, vai. A camisa pesa. A seleção joga sozinho, né, a camisa? A seleção americana é sempre muito forte, entendeu? A seleção francesa tem um nível hoje muito bom, tanto no masculino quanto no feminino. Aí você tem a Noruega, países que sempre chegam às finais das competições. São os países mais tradicionais. E o Brasil vem ali correndo por fora. Vamos torcer para que a gente consiga fazer bonito em casa e, quem sabe, volte a uma final depois de tanto tempo. Se Deus quiser. Tem mais algum país, Jairo, também ascensão no futebol feminino, assim, que você enxerga que tem potencial? Então, assim, tem. Aqui no Brasil, aqui na América do Sul, apesar do Brasil tá bem à frente,
Você tem alguns países, a Colômbia já vem com um trabalho de destaque com algumas jogadoras, vem tirando essa defasagem. Antigamente o Brasil já jogava, era igual o beach soccer, lembra? Eram só goleadas, agora a coisa já está se estreitando. Já está se estreitando. E no feminino está acontecendo a mesma coisa, entendeu? Algumas seleções no mundo, tecnicamente, isso não só no futebol feminino, no masculino, mas no feminino também, a gente teve um declínio técnico, né? A gente teve um declínio técnico. A gente já não tem mais uma grande jogadora como era a Marta. As nossas referências, elas diminuíram. A seleção americana hoje é uma seleção já que, de novo, se reformulando. Já não tem mais aquelas grandes craques. Então, vai ser uma briga, vai ser uma competição bem disputada. Mas você acha... Desculpa, Leandro. Não, eu ia falar, Jairo. Entrevistei aqui no programa as pioneiras do futebol da seleção brasileira. E elas falaram muito do preconceito, né, na época, em relação ao futebol feminino, as dificuldades que elas tinham. Ainda existe esse preconceito em relação ao futebol feminino? Então, graças a Deus, a coisa está mudando muito. Né? De um tempo para cá, ela mudou. Ainda existe, né? Uma hipocrisia dizer que não existe. Mas as barreiras que elas quebraram foi de extrema importância para que a gente pudesse chegar no estágio que a gente está hoje. Sim. Então, a coisa hoje, para você ver, o futebol... Além de entretenimento, de performance, ele também é um negócio. O futebol feminino também está virando negócio. Já tem jogadoras hoje sendo vendidas por somas significativas, entendeu? E isso vai valorizando o produto, vai redirecionando o interesse dos clubes, porque os clubes do Brasil, eles são eminentemente clubes de futebol masculino. Né? O futebol feminino está vindo ali atrelado, né? Nessa obrigatoriedade da lei, como eu citei agora, anteriormente aqui o caso do Mirassol. O Mirassol chegou na Série A e não tinha um time feminino, né? Então a gente espera que em algum momento, espero que isso não demore muito, que todas as equipes tenham o futebol masculino e o futebol feminino, né? Então Eu vi, não sei se foi agora, que teve um recorde de transmissão, não sei se foi no Japão, no futebol feminino. Se você parar para analisar... Foi agora há pouco isso. Vem sendo quebrado recorde em cima de recorde, né? De presença de público, de valor de transação de jogadora. Né? Ô Jairo, e você falou essa questão de renovação, isso é cíclico ou é um trabalho realmente a longo prazo? Isso é um trabalho, né? Isso é um trabalho de longo prazo, para você ter uma ideia. Não existe, praticamente existe base ainda no futebol feminino aqui no Brasil, né? Para você ter. O futebol aqui no Rio, vamos falar aqui do Rio de Janeiro, né? Que é um grande centro. Basicamente começa no sub-20. Agora que parece que vai ter uma categoria de 17, uma competição de sub-17. Esse ano que o Flamengo já está fazendo uma categoria, fiquei sabendo, uma categoria de 17 anos. Quando os meninos começam no futsal, às vezes com 9, 10 anos. Estão fechando contrato com 10 anos. Com 8 anos de idade, entendeu? Para você ter uma ideia. Mas isso só acontece mesmo aqui no Brasil ou em outros países também existe, entre aspas, esse atraso, podemos dizer? Não, em alguns outros lugares a coisa já é muito mais desenvolvida. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes aos Estados Unidos e acompanhar o futebol feminino. A primeira vez que eu tive lá foi em 2006, né? Foi 2006? Não, foi 2006. Acho que 2007. Antes do Sul-Americano, antes do Pan-Americano, nós fomos fazer um jogo contra os Estados Unidos. Foi o único jogo que nós fizemos, em toda a preparação, o único jogo internacional que nós fizemos. E nós perdemos 2-1. Lá eu vi que o Brasil tinha condição de ser campeão mundial. Ganhar a medalha de ouro olímpica, pelo nível de performance que estava apresentando. E ficou muito marcado para mim que nós fomos uma universidade. Nós fomos fazer um dia de treinamento num centro de treinamento lá nos Estados Unidos. Estou acostumado aqui no Brasil, pegamos o nosso ônibus e fomos. Chegamos lá, eu estava atrás do motorista, parou, a pessoa deu um mapa na mão do motorista. Eu fiquei olhando, falei, cara, que mapa? Quando entrou, era campo de futebol, quando viu o final. Tinha um mapa para você andar lá dentro. E era período de férias. E estava tendo, eles chamam de camp. Então eu tinha desde meninos de 3, 4 anos de idade até senhoras de 60 jogando futebol. Eu nunca vi tanta mulher reunida jogando futebol. Tipo uma colônia de férias, né? Era como se fosse isso. Mas era só de meninas e mulheres jogando futebol. Mas muito, milhares, mas muito. Eu fiquei espantado quando eu vi. Eu lembro que eu desci do ônibus junto com a Marta, as meninas, quando viram a Marta, virou aquela festa. E a quantidade de criança que tinha, de senhoras, de mulheres jogando, coisa que não era comum aqui no nosso país. Isso foi em 2007.
Muito bom. Me conta agora do seu trabalho atual. Então, hoje eu estou à frente do CETRAF, né? O CETRAF é a realização de um sonho. CETRAF quer dizer Centro de Treinamento para Atletas de Futebol, futebol de alta performance. O CETRAF, agora no último dia 14 de dezembro, completou 13 anos. Né? Nós já vamos fazer no final do ano 14 anos. E o que a gente faz lá? A gente capta e capacita jogadores e jogadores de futebol e coloca no mercado. A gente também tem o nosso objetivo primário é o trabalho da performance, mas a gente também tem um grande objetivo social, que é o CETRAF social, que caminha em paralelo com o que a gente faz lá no dia a dia de futebol. A gente tem toda uma estrutura de treinamento de alto nível, comissão técnica de seleção brasileira, treinadores de goleiro, preparador físico, nutricionista, sala de força. A gente tem tudo que um futebol de alto nível precisa. A gente tem hoje lá na Barra da Tijuca, na estrutura do CETRAF. Descobriram alguns talentos já? Então, esse trabalho começou em 2012, né? A gente está indo para 14 anos. A gente já tem catalogado mais de 500 jogadores e jogadoras que saem do nosso treinamento para clube, em todos os níveis. Ah, que legal. Em todos os níveis. Então, a gente tem um trabalho já consolidado. É um trabalho muito legal, é muito gratificante. Hoje, a menina dos meus olhos é o CETRAF. Os melhores pode mandar lá pro Botafogo. Qual o legado que você acredita que deixou para a seleção feminina de futebol? Então, eu acho que a questão comportamental, né, o foco na alta performance. Eu costumo dizer que o futebol ele é físico, técnico, tático e mental comportamental. Eu não dissocio esses dois pontos aqui. Né? E em determinados momentos um predomina sobre o outro. Né? Mas a questão mental comportamental e a questão física, que é a base do meu trabalho, é isso que eu procuro deixar. O slogan do nosso treinamento, ele reflete e traduz tudo aquilo que eu penso sobre a performance do futebol. É onde jogador vira atleta. Uma coisa é ser um jogador de bola, outra coisa é você ser um atleta de futebol. É isso que a gente procura trabalhar lá. Explica aí pra gente. Jogador de bola, qualquer um joga. Se a gente pegar uma bola agora e jogar andando aqui dentro do estúdio, nós quatro aqui, a gente vai brincar. Agora, jogar uma Libertadores, jogar uma Copa do Mundo, vestir uma camisa representando o Brasil, um país pesado como o Brasil, jogar num grande clube como o seu Botafogo, as pessoas não têm noção, não têm dimensão do quanto difícil isso é. Entendeu? E precisa de muito, muito, muito treinamento, muito trabalho, muita dedicação. E assim, eu sempre digo para os meus atletas, digo para minha filha, o grande diferencial da transformação, das coisas transformadoras, é o amor pelo que você tem. Se você não tiver muito amor, você não passa por cima das dificuldades, porque não pense que é fácil ser um atleta de futebol profissional, porque não é. Não é. Se fosse fácil, todo mundo seria. Sim. Daí a importância da disciplina, né? Como você citou o exemplo aí do Cristiano Ronaldo, etc, né? Exatamente. Que pela disciplina deles conseguiram chegar onde É chegaram. o padrão eu chamo de padrão comportamental. O padrão comportamental é que diz até onde o indivíduo vai. Se ele vai caminhar mais ou menos, independente para onde ele esteja indo. Isso é determinante. Então as questões comportamentais, elas estão muito ligadas à questão da parte da preparação física. Dificilmente você vai pegar, por exemplo, um atleta que tem a questão comportamental comprometida, ele vai ter um alto nível de performance. Às vezes ele é tão talentoso, ele é tão abençoado por Deus, que ele até consegue, mas o período é curto. E a gente tem vários exemplos aqui, né, de atletas aqui que poderiam ter tido uma carreira com uma longevidade muito maior e por conta dessa questão comportamental eles abreviaram a carreira. Verdade. Sim. Agora tem uma comparação muito injusta, né, em relação ao futebol feminino e masculino, né? Essa pergunta é uma pergunta recorrente, né? O que acontece? O público brasileiro, qual é a referência? É o futebol masculino, porque ele é muito anterior ao futebol feminino. Então, eu costumo até dizer para as meninas, eu tive agora recentemente uma convocação na seleção sub-20, né? Eu tinha o objetivo de ir ao Mundial e de tentar ser campeão mundial, sub-20, foi a oportunidade que apareceu, mas a coisa não se desenvolveu. O que eu tentava levar para elas um pouco da minha experiência? Toda vez que alguém vai ver um futebol feminino, que liga a televisão, qual é a referência dessa pessoa? É o Ronaldo Fenômeno, é o Zico, é o Romário, é o Neymar. Né? Então o nível é muito alto. E é até desproporcional essa referência. Por quê? Porque o futebol feminino é muito recente.
há alguns anos atrás era proibido. Sim. Então a coisa vem se desenvolvendo. Então a gente vai precisar de um tempo para tirar esse gap da performance, para ajustar as questões profissionais, para ajustar as questões de preparação física, para que você possa ter um produto final de altíssimo nível, como a gente teve na Copa do Mundo de 2007. O grande diferencial ali foi físico. Se a gente pegasse os números da seleção que nós começamos a trabalhar, da seleção que foi vice-campeã do mundo, a evolução foi absurda. A evolução foi absurda, mas aquilo foi um trabalho feito a muitas mãos. Não fui só... Eu era o responsável da equipe da preparação física, mas a forma como a equipe, o grupo, a comissão técnica, aquele grupo de jogadores entendeu o trabalho foi o grande diferencial para nós que nós pudéssemos chegar a esse nível de performance. Todo mundo já começou a ver no Pan-Americano, né? Como a gente teve um destaque muito grande, as pessoas não acreditavam. Pô, será? Mas a gente tinha os números, a gente sabia o que a equipe podia render. Então a gente sabia que a gente tinha chance real de chegar na Copa do Mundo e chegar às finais. Só que é complicado, né? Futebol é um negócio, às vezes você massacra o adversário em 90 minutos, toma um contra-ataque e perde de 1-0. O futebol, ele não é justo. Eu sou apaixonado pelo futebol porque o futebol, eu acho que ele ensina para a vida. Sim. O futebol, ele ensina para a vida. E às vezes da pior maneira, da maneira mais dura. Ele te ensina no amor e na dor, né? Exatamente. A gente, então, botafoguense, né, padre? Não. Muita resiliência. Na dor. Por isso que todo botafoguense é sadio, né? Porque se ele não for sadio, ele infarta, né? Mas, ô Jairo, nós somos 9 vezes campeões da Copa América, né? O Brasil ainda pode chegar como favorito na Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027. Então, o que acontece? Eu vou fazer... A gente não consegue, quando vai falar de futebol... O nosso referencial é sempre o masculino, né? Se você pegar a Libertadores e comparar com a Libertadores de algum tempo atrás, a gente já começa a ver uma desproporção e um desequilíbrio técnico. Olha quantos brasileiros nós temos são campeões da Libertadores nos últimos anos. Então, no futebol feminino, a desproporção ainda é maior do que no masculino atualmente. Então, por mais que o Brasil seja dominante no nosso continente... Quando a gente sai para jogar a nível mundial, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. Não que a gente não tenha condição de chegar como nós já chegamos algumas vezes. A gente já foi medalha de prata em Olimpíada mais de uma vez. A gente chegou a um segundo lugar de Copa do Mundo. Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho a desenvolver, a estruturar, para realmente chegar no mais alto nível possível, para que a gente possa realmente consolidar o futebol feminino brasileiro, assim como o masculino. Muito bom. Jairo, quero agradecer a sua participação no programa de hoje. Muito obrigada pela sua presença. O prazer foi todo meu. Samir, muito obrigada. Obrigado, mais Liana. uma vez juntos. Obrigado, Jairo. Obrigado, padre. Obrigada, padre. Pedi para o senhor deixar uma bênção pascal para os nossos ouvintes. Agradecer também a presença do nosso amigo Jairo, né, que nos deixou essa experiência muito interessante. Por mais que, de fato, o futebol, ele sendo um carro-chefe, né, mas parece que isso se simplifica apenas no futebol masculino, né? A vida do feminino fica um pouco ainda, talvez, deixado de lado. Mas, graças a Deus, temos aí já agora essas probabilidades, né, para um time, até mesmo para poder fazer parte da Série A do brasileiro, ele tem que ter um time feminino. Para ele poder disputar competições internacionais. A Série A também não? Brasileiro? Não, ainda não? A Série A Sim. ele pode. Por exemplo, ano passado, o Mirassol disputou e não tinha. Como ele classificou para a Libertadores, para disputar a Libertadores, ele precisa ter uma equipe feminina. Mas acho que já é uma forma de um avanço para incentivar que eles tenham, né? O time feminino, né? Então, pedir ao Senhor que nos abençoe, também abençoe cada vez mais o trabalho do nosso amigo Jairo, de tantos outros que trabalham no mundo do esporte, incentivando tantos e tantos que, mediante essa experiência de participar, de disputar, né, também muitas das vezes levam o seu sustento para casa, né? Então, o esporte muitas das vezes tem esse benefício social. E que essa nossa Páscoa ela seja celebrada com o coração aberto, disposto também à mudança, como o Cristo que teve todo o seu esforço para mostrar para nós o quanto valemos para Deus, né? E com isso, a sua morte talvez traz para nós uma experiência de sacrifício, mas a esperança da ressurreição de uma vida nova há de ser sempre maior para a nossa caminhada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
Amém. Muito obrigada a você, nosso ouvinte. Se você curtiu o nosso bate-papo, siga o Vox Populi Esporte no YouTube, no canal Redemptor Play, no YouTube da Rádio Catedral, no portal Esporte e Fé e em todas as plataformas de áudio. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá! Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.